Oi galerinha, tudo bom com vocês? Então vamos dar continuidade, né, a mais um conteúdo. Nós agora vamos estudar sobre os reinos e impérios da África. O tema de nossa aula de hoje é as sociedades do Sahel e Gana. No entanto, né, vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos nas nossas aulas anteriores, no capítulo anterior que nós estudamos, no capítulo 5. Vocês lembram, né, o que foi que nós vimos lá? Nós vimos, né, que a sociedade africana, elas não são tão resumidas como nós achávamos por muito tempo, que o continente africano ele é muito rico em diversidade cultural, tecnológica, não é, e de conhecimentos, e que ela era formada por diversos tipos de sociedade, de diversas maneiras, né? Então eles tinham aldeias, eles tinham outras formações mais complexas, como os reinos e os impérios, não é? E agora, nesse capítulo, nós vamos conhecer um pouquinho, certo? Mais detalhado, como é que era, como é que funcionava, certo? Esses reinos e impérios, tá certo? E hoje, né, nós vamos estudar sobre as sociedades do Sahel e Gana, tá bom? Então, vocês vejam aí na página 74, onde a gente inicia, nós vamos ter páginas 74 e 75, tá bom? Então, né, pessoal, como dito a vocês, nesse capítulo agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses reinos e desses impérios africanos que se destacaram mais ou menos entre o século V e o século XV. Aí na imagem, vocês têm uma noção desses antigos reinos e impérios africanos, certo? Onde vocês podem perceber, não é, a sua localização em todo o continente. Só que hoje nós vamos falar um pouco sobre as sociedades do Sahel, certo? A sociedade do Sahel estava localizada, certo, numa região que se conhecia como a região do Sahel, e ela ficava entre o deserto do Saara, aqui ó, a localização, era entre o deserto do Saara e a África subsaariana. Essa era a localização dela. E vocês podem ver aí, gente, no livro de vocês também, na página 74, onde tem esse texto e mostra aí essas rotas transsaarianas, que a gente vai ver agora um pouquinho na frente. Como é que era esse comércio? Ele era um intenso comércio transsaariano, que é justamente o que eu estou falando para vocês a respeito do mapa. Vocês vão poder ver aí no mapa de vocês, na página 74, rotas transsaarianas do século XIV. E aí vocês vão ver como ela preenchia toda essa região, não é? E estava ali sempre cumprindo rotas dentro da região do Sahel. Vocês podem ver aí no mapa de vocês que toda essa região em rosa, não é? Ela é a região do Sahel, que era cortada, né, pelo rio Níger, tinha o lago Chad e tinha o rio Nilo também já no finalzinho. Então eles tinham, nessa região, eles tinham um comércio muito intenso, certo? Realizado por essas rotas transsaarianas. A agricultura, né? A agricultura ela teve uma grande importância nessa sociedade. Por quê? Eles desenvolveram uma agricultura muito forte, que também era muito beneficiada pelas cheias dos rios, não é? Então vocês podem ver aí, como eu falei para vocês a respeito desses rios, que também acontecia aquele processo de ocasionar grande fertilidade do solo, as cheias dos rios. Quando essas águas dos rios elas baixavam, toda aquela região que ficava ali ao entorno do rio, ela se tornava muito fértil. Então, ela era muito propícia, certo, à agricultura. Esses povos, pessoal, que viveram nessa região do Sahel, elas foram apelidados, né, por sudaneses, que eram aqueles que viviam nesse território, né? Sudaneses em árabe significa negro, não é? Então eles
colocavam um significado como dizendo que essa terra do Sahel, ela era uma terra de negros, certo? E os povos que viviam ali eram todos considerados do Reino do Sudão. Agora, só que é assim, pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte, que esse termo, ele não quer dizer, não é a mesma região que nós temos hoje, né? Que são esses países do Sudão, Sudão e Sudão do Sul. Isso aí é outra coisa, era como eles chamavam esses povos que viviam aí, certo? Como uma forma de dizer que eram povos negros que viviam nessa região, tá bom? Então, vamos lá. E aí nós temos a outra sociedade, que é a Sociedade de Gana, que estava localizada, não é, ao sul do deserto do Saara, teve sua consolidação a partir do século V e atingiu, né, o auge, o seu apogeu no século XVIII. Era um império, um reino, né, muito conhecido, gente, por sua riqueza de ouro. Se diz até que eles eram tão ricos, tinham tantas riquezas de ouro, que até os animais usavam, né, pedrarias nas suas coleiras, e tinham objetos, grandes objetos feitos de ouro. Então, essa foi um dos impérios, né, que mais se falou sobre essa riqueza do ouro. Eles também ficaram muito conhecidos pela dominação que eles tinham sobre outros povos, certo? Eles eram muito conhecidos por exercer, né, um forte poder nesses povos que eles dominavam, povos da região. Isso fez com que o império deles crescesse muito na questão territorial também, certo? O comércio do ouro, né, e de outras mercadorias proporcionou grande riqueza ao reino de Gana. Só chegou ao fim após a invasão dos almorávidas. Então, quando esse povo chegou mais ou menos por volta do século XI, o reino, né, o Império de Gana, ele começou a sofrer grandes ataques. E a partir de então, essa sociedade, né, foi extinta, ela perdeu seu território e surgiu o Império, a Sociedade do Mali, que começou a se fortalecer cada vez mais e a dominar essas rotas de comércios, né? De maneira que com pouco tempo ela cresceu sua influência por toda a região. Sobre o Império do Mali, pessoal, nós vamos ver na nossa próxima aula, tá certo? E aí eu tenho uma atividade para vocês, que é onde vocês vão assistir, certo? O vídeo que tá nesse link. Nesse link ele vai estar falando sobre as características desses reinos, bem interessante, gente. O vídeo é bem curtinho, certo? E aí vocês vão escrever no caderno de vocês essas características, certo, de cada reino. Assim como também vocês vão fazer um breve resumo da página 74 e 75, que foi o que nós estudamos nessa aula de hoje, tá bom? É isso, então, essa semana nós temos, né, nosso encontro, nossa videoconferência, e aí eu quero que vocês levantem questões, dúvidas que vocês tenham a respeito desse conteúdo ou dos outros que nós já estudamos. Então é isso, fiquem com Deus, beijinho e tchau!